Olá pessoal, meu nome é Eliezer Zerpelão e hoje eu vou ensinar para vocês como importar uma base, um CSV ali que eu peguei do Kaggle, para dentro de uma base Neo4j. A base que eu selecionei aqui é uma base de vendas da Amazon, tá? Que ela tem todos esses campos aqui, o ID do produto, o nome do produto, a categoria, o preço com desconto, o preço atual, porcentagem, e alguns reviews daquele produto e o usuário que fez o review. Então a ideia é importar todos esses dados aqui. Eu vou importar para o Neo4j Desktop. Eu vou deixar o link do Neo4j Desktop aqui na descrição, se vocês quiserem baixar. Mas vocês podem fazer isso. Eu vou ensinar como fazer isso também num banco de dados do Aura, que é a nossa solução SaaS aqui da Neo4j. Tá? Só para vocês olharem como que tá esse CSV, eu vou abrir ele aqui no Excel, vou clicar aqui no Text to Columns, colocar aqui por separado por vírgula. Aqui eu vou dar um zoom, só para vocês terem uma ideia de como que estão organizados esses dados. Então eu tenho o produto ID, o nome do produto, as categorias aqui estão separadas por pipe. Aqui eu tenho o preço com desconto, o preço atual, a porcentagem, qual que é o rating médio do produto, o rating count, sobre o produto um texto. Aqui eu tenho vários IDs de usuários separados por vírgula, que são usuários que fizeram review daquele produto, os nomes dos usuários, o ID do review, o título e o conteúdo de cada review. Tá? Tem outras informações como link e imagem do produto. Então a ideia vai ser importar esse CSV para dentro do nosso Neo4j Desktop. Aqui eu já estou com o Neo4j Desktop aberto, tá? Eu vou criar uma nova base de dados, que aqui no Edge Local DMS. Eu vou colocar aqui como Amazon DB. E assim eu vou chamar de Amazon. Ok. Então eu vou dar aqui um Create. Então a ideia aqui é a gente fazer essa importação dessa base local. A gente pode inclusive depois gerar um dump dessa base e subir para o Aura, que é a nossa solução SaaS. Tá? Aqui já foi criada a base de dados. Eu tenho que fazer algumas configurações aqui antes de subir a base. Então aqui eu tenho que colocar vocês podem procurar aqui por CSV. Vocês vão ver que tem uma opção aqui para você permitir carregar CSVs de arquivos, não só de URLs. Tá? Aqui eu vou procurar por import, que aqui eu falo qual que é a pasta que eu vou procurar os meus CSVs. Tá? Então eu vou colocar aqui a pasta que eu tô trabalhando. Tá? Eu vou colocar aqui o nome da pasta para conseguir carregar isso diretamente da base Neo4j. Vou aplicar aqui as alterações. Uma outra coisa que eu sempre faço, né, apesar de a gente não usar agora, eu vou usar isso nos próximos vídeos. Mas uma coisa que eu sempre faço é clicar aqui na base e vir aqui em plugins. Aqui tem dois plugins que a gente usa bastante, que é o Epoch. E a Epoch é Awesome Procedures over Cypher, que são mais de 450 procedures e funções que ajudam muito a gente no dia a dia. E o GDS também, se vocês forem querer fazer alguma coisa de Data Science, vocês podem instalar esses dois módulos, ok? Eu vou colocar aqui, isso aqui ele pede para atualizar uma configuração, beleza? E agora aqui eu vou subir a nossa base de dados. Pronto, ele já subiu a nossa base de dados. Aqui eu posso ter a opção de abrir um terminal, um Query Log Analyzer, uma ferramenta de ETL, um Bloom, que é a nossa ferramenta de exploração.
eu vou fazer o carregamento aqui diretamente pelo Neo4j Browser, ok? Então, abrindo aqui o Neo4j Browser, ele vai abrir a conexão com a nossa base de dados. Um comando aqui para eu retornar quantos registros, quantos nós tem na minha base de dados é esse match n, count n. Então aqui não tem nenhum registro, tá? 0 registro. Então ele vai procurar todos os nós, independente do rótulo do nó, e retornar o count. Então aqui eu vou fazer o que? Primeira coisa é carregar o meu arquivo. Então eu coloquei o file aqui, coloquei o meu arquivo lá, amazon.csv, ele vai buscar diretamente naquela pasta que eu configurei ali no Neo4j Desktop. Eu posso colocar um field terminator aqui, então se o meu separador do meu CSV for um ponto e vírgula, for um pipe, por exemplo, eu posso determinar aqui. E esse if aqui ele é uma definição de escopo, eu tô falando que eu vou trabalhar somente com essa variável row a partir daqui. Se eu colocar aqui um limite 1 para ele só retornar a primeira linha e eu der um return row, certo? Ele vai retornar aquela linha que tá a primeira linha do CSV, tá? Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou criar um produto a partir daquela primeira linha, tá? Então eu vou usar o comando merge. O comando merge, se ele achar, ele procura o que está dentro aqui de entre chave. Se ele achar, ele atualiza esse nó. Se ele não achar, ele cria esse nó com as propriedades que eu uso com o comando set aqui, tá? Então eu já deixei aqui para não ficar digitando aqui, né, de ganhar tempo. Eu coloquei, então aqui, lembre-se sempre de colocar o nome da variável aqui que eu estou chamando de product, eu colocar aqui embaixo também. E eu coloco ponto, ponho o nome da propriedade, igual a row, ponto, nome da propriedade. Vejam que aqui na row ele veio como um JSON, mas aqui ele já reconhece como um campo aqui dentro, tá? Então eu estou considerando o produto como um ID aqui, tá? E estou colocando todos os outros campos aqui dentro, tá? Alguns campos eu estou pegando só os números, porque vocês podem ver que aqui está com uma marcação aqui de uma moeda, eu acho que é IN. E então eu faço para pegar essa expressão regular. Então eu estou usando o epoch aqui, .text, e dando uma expressão regular replace no campo actual price para pegar somente os números. O que não for número ele substitui por nada. Então ele vai tirar, isso aqui vai virar 399 e vai ignorar esse símbolo aqui. E depois eu converto isso aqui para um float. Okay? Mesma coisa para o preço com desconto, para porcentagem. Aqui também para a parte do rating count. Porque o rate count às vezes vem com vírgula. Então a ideia é pegar somente os números, converter para inteiro. E aqui o rate eu converto direto para float. Okay? Eu vou colocar para rodar esse daqui. Ele vai criar um nó, porque eu coloquei um limite 1 aqui. Tá? Para a gente achar esse nó que foi criado, a gente pode executar um match aqui. Product. Procurar por produto. Return. Eu quero retornar todos os produtos, que ele só vai ter um aqui na nossa base. Okay? Então aqui ele vai ter esse produto retornado com todas as informações que a gente salvou daquele produto. Beleza? Então agora o próximo como a gente tem dentro do produto, a gente tem lá os reviews e as categorias como listas aqui dentro do produto, a gente precisa fazer uma tratativa nessas listas, tá? Então aqui como que a gente trata essa lista? A gente vai fazer, lembra que eu falei para vocês que o if ele faz essa redefinição, né, de escopo. Então até questão de performance, se você não vai trabalhar mais com uma variável, você pode redefinir o escopo aqui e não usar mais ela, mas aqui eu vou usar, porque eu vou usar lá para frente para criar as relações. Então eu vou manter o row e o product. Eu vou pegar dentro do row o review content e dar um split por vírgula, o categoria dar um split por pipe. Isso que vai criar essas variáveis aqui de lista, tá? Então se eu der um return aqui e pegar, por exemplo, a lista de categorias,
eu vou ter uma lista lá com todas as categorias daquele primeiro produto. Se eu pegar um list review ID, eu vou ter uma lista com todos os IDs dos usuários que fizeram review naquele produto. Tá? Agora eu vou executar uma subquery que é para criar as categorias. Tá? Como a categoria desse produto, as categorias aqui, eu posso criar elas só que usar só esse campo aqui para criar elas. Eu vou chamar a subquery, eu vou passar para dentro dessa subquery o produto e a lista de categorias. Esse campo, quando eu faço isso, se eu olhar a lista de categorias aqui, lembra que eu mostrei lá que ele vai estar um vetor, certo? Quando eu dou esse comando unwind, eu estou pegando essa lista de categorias, quebrando ela em linhas e chamando essa linha de category name, então o nome da categoria. Aí aqui eu vou executar o merge da categoria, ou seja, eu vou criar a categoria. Eu vou colocar como ID, como eu só tenho o nome da categoria, não tenho o ID da categoria, eu vou usar uma função de hash, eu vou criar um hash em cima do nome da categoria. Tá? Então se tiver, ao longo dos produtos, tiver duas categorias com o mesmo nome, esse hash aqui vai dar a mesma coisa, logo o ID vai ser o mesmo, então se eu já criei a categoria, eu simplesmente ele não vai criar de novo, ele vai só atualizar o nome dela, então não vai fazer diferença. Então com isso eu tenho esse comando para manter atualizadas as categorias. Aqui esse merge vai ser para criar. Lembra que eu dei o if aqui em cima com o produto? Deixa eu fechar isso daqui. Eu vou criar uma relação chamada hasCategory, tipo, para falar que o produto ele tem uma categoria vinculada a essa categoria. Então eu tenho um nó produto aqui eu tenho a relação e aqui eu tenho o nó categoria. Quando eu faço isso, se eu vim aqui nesse primeiro ícone, eu consigo clicar diretamente no produto e ele gera esse cipher aqui, match produto return n. Então se eu der 2 cliques aqui, vocês vão ver que já tem as categorias daquele produto. Tá? Então essas categorias que a gente tinha lá numa lista viraram várias categorias, com esse produto vinculado a todas as categorias. Beleza? Então vamos para o próximo. Agora a gente tem que criar os reviews. Tá? Os reviews, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar, né? Como que são? Se a gente olhar aqui em cima, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. São 5 listas. Então, se eu der um unwind, ele em todas as listas ele vai fazer um cartesiano e vai dar problema, não vai ficar performático. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou redefinir o escopo aqui. Então, aqui eu vou pegar o produto. Aqui eu não vou precisar mais do row, então eu estou redefinindo aqui o if sem o meu row, tá? Então eu vou colocar aqui o produto, vou colocar todas aquelas variáveis que estão as listas dos reviews, tá? Então é como se eu tivesse criado aqui 5 vetores dos reviews e eu vou criar um outro vetor aqui que ele é um range. Eu vou chamar essa função range. Essa função range, se eu fizer range de 0 até 10, ela me gera um vetor de 0 a 10. Assim como tem no Python, tá? Umas outras linguagens têm esse comando range também. Eu vou criar um range de 0 até o tamanho de uma dessas listas, menos 1, para eu saber quantos elementos tem naquelas listas, tá? Eu vou chamar isso aqui de IXS, que são os index. E aí eu vou dar um unwind nesses indexes aqui, retornando um índice que eu estou chamando de IX. Porque aqui embaixo eu vou redefinir o escopo novamente, pegando de cada lista. Tá? Quando eu fiz isso daqui, eu estou gerando lá as minhas linhas ali com índice. Eu estou pegando de cada linha, eu estou pegando o review content indexado desse X. Então imagina que o primeiro IX aqui vai ser 0, beleza, eu vou pegar o review content da posição 0. Vou pegar depois o username da posição 0, assim por diante.
no próxima linha que ele for executar aqui, eu vou estar no ix1 e aí eu vou pegar a próxima. E para cada uma ele vai executar esses merges aqui. O primeiro merge eu vou executar do usuário. Então eu vou criar um usuário, um nó de usuário, baseado no meu user ID, ou seja, se o meu usuário fizer mais de uma avaliação para produtos diferentes, o nó de usuário vai ser um só. Tá? Depois eu vou criar o review, vou fazer uma ligação entre o review e o produto. Então, o review provê um feedback para o produto e o review foi feito, né, o reviewed by um usuário, beleza? Quando eu executar tudo isso daqui, ele vai criar aqui o meu review e o meu usuário. Então, aqui lá no nosso caso são 8 usuários diferentes que todos fizeram reviews. Então, se eu expandir todos aqui, todos eles fizeram review para o mesmo produto. Então, quando eu expandir aqui, está todos ligados no mesmo produto. Beleza? E aqui os usos... Ele faltou um aqui em cima, tá perdidinho. Vou abrir o review dele aqui também, tá? Então, tá todos que eu executei só a primeira linha. Se eu executar para todos isso aqui, para todas as linhas, por isso que é bom o merge, que vocês podem rodar mais de uma vez, tá? Beleza, tá demorando um pouquinho, eu já vou explicar como que a gente resolve esse problema de demorar um pouquinho. Tá vendo que demorou quase 15 segundos para executar toda essa carga aqui de quase 20 mil nós, 97 mil propriedades e 26 mil relacionamentos, ok? Qual que é o problema? O problema, eu vou executar um comando aqui para deletar tudo, tá? Depois eu mostro para vocês a base. O problema é que quando eu executo cada um desses merges aqui, ou um match, e eu procuro por um ID, se esse campo aqui ele não tem um índice, não tem uma chave, ele demora muito, porque ele vai percorrer ali para achar. Ele não tem um índice para facilitar, como se fosse o conceito de índice de outros bancos de dados. Para quem não tem conhecimento do índice, é como se fosse o índice de uma agenda ali, né? Sei que é das antigas ali, mas se você for no celular agora, né? E clicar lá na sua agenda na letra A, ele vai mostrar todo mundo a letra A. Você chega muito mais rápido em um contato. Então esse é o conceito do índice. E como que a gente cria os índices na base Neo4j? Então aqui a gente vai criar uma constraint para produto, uma para review, uma para usuário, uma para categoria. Se não existir, né, aquela constraint para produto, review, usuário, categoria. E eu vou falar que o campo ID de cada uma delas é uma chave, tá? Então ele vai criar as 4 constraints. Agora, vejam que essa aqui deu 14 segundos. Se eu executar agora, ela demorou 577, menos de 1 segundo. Tá? Então esse é um ponto muito importante, sim, para vocês desde já se preocuparem com isso, que essa questão dos índices impacta muito a performance, beleza? Então aqui, se eu olhar um outro comando que é bem útil, é para vocês saberem de cada rótulo, de cada label, quantos nós tem cada um, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um match n, ou seja, ele vai retornar todos os nós. Eu vou pegar o labels n e o count n. Então ele vai me retornar cada um dos labels, então produto, categoria, usuário e review, e ele vai falar quantos nós tem cada um. Então aqui eu importei 1.351 produtos, 317 categorias, 9.050 usuários e 9.269 reviews, tá? Então, se eu clicar aqui num produto, por exemplo, e colocar limite 1 aqui, ele vai mostrar todos os reviews daquele produto. Vou mostrar as categorias aqui. Então, vai ter toda a nossa base importada, ok? Eu vou depois gravar um vídeo falando só sobre as funcionalidades do Bloom, que é a nossa ferramenta de exploração, mas eu vou mostrar rapidamente aqui, só para dar um gostinho para vocês, tá? Aqui é a nossa ferramenta de exploração. Eu vou colocar aqui um Show Me a Graph. Opa.
Show minha graph, que ele vai me mostrar um grafo. Então aqui eu tenho, em roxinho aqui eu tenho as categorias, em amarelinho aqui eu tenho os produtos, em azul eu tenho os reviews. Aqui eu não tenho os usuários, mas eu poderia selecionar todas as bolinhas aqui, expandir e dar um review de buy para mostrar os usuários, ok? E eu posso mostrar desse jeito aqui, nesse Force Base Layout, ou posso mostrar no modo hierárquico lá para saber, ok, as categorias tem os produtos, produtos tem o review, review tem os usuários, beleza? Então fiquem atentos aí no nosso canal, deixem os comentários aqui se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber alguma coisa mais aprofundada, e aguardem nos próximos vídeos que eu vou postar mais coisas especificamente sobre o Bloom, como usar, como configurar aqui as visualizações. Mas a ideia desse vídeo aqui era focar na importação usando o Neo4j Desktop. E aqui para vocês podem aqui, falando do Aura, lá vocês podem parar a base, vir aqui e clicar no dump. Vou esperar que ele passe, esperar ele parar a base. Deixa eu fechar meu Bloom. Se eu vim aqui e criar um dump, ele vai gerar esse arquivo aqui, neo4j.dump, e vocês podem fazer o upload desse dump lá no AuraDB, que vocês podem criar uma conta free lá, para ter até 200 mil nós e 400 mil relacionamentos. Eu vou explicar num vídeo também como utilizar o Aura, tá? Mas aqui vocês conseguem lá entrar, é bem intuitivo. Mas a ideia desse vídeo aqui era focar nessa parte da importação. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Grafo é Tech, Grafo é tudo.